Um mês, uma cor, uma luta. A partir de agora você confere uma série que fala sobre o Agosto Lilás, tempo de combate à violência contra a mulher. A de hoje você vai conhecer a Patrulha Guardiã Maria da Penha. Você não sai daí porque o Conecta começa agora. A patrulha foi criada por um termo de cooperação feito entre o município de Jundiaí com o Ministério Público, justamente para fazer o acompanhamento dessas medidas protetivas deferidas pelo juiz, que muitas vezes elas precisam dessa segurança maior. E aí a gente entra nessa parte, dando segurança e fazendo a fiscalização, fazendo rondas, visitas e entrando em contato também via WhatsApp, esse contato mais próximo de acolhimento humanizado junto a elas. Recebemos via e-mail do Ministério Público as medidas protetivas junto com o boletim de ocorrência, que aí fazemos uma pasta, entramos em contato com ela via WhatsApp marcando uma entrevista e aí elas informam se elas têm interesse ou não no acompanhamento. E a partir do momento que elas aceitam o nosso acompanhamento, a gente vai classificar elas no grau de risco e aí a partir daí fazer o acompanhamento, fazendo rondas em frente à casa dela ou do trabalho, assim como elas escolherem, e fazemos esse contato via WhatsApp para saber como elas estão. E aí a partir daí sempre vamos passar fazendo visita também, a gente para conversar, para saber como é que estão as coisas, se ele apareceu, se ele não apareceu. É o nosso acompanhamento, mas ainda tem a questão da violência, se houver um descumprimento, aí toda a Guarda Municipal pode atender, por isso que a gente indica chamar 153, porque aí vai a viatura mais próxima a atender elas. A gente, como a gente tem 150 assistidas atualmente e a gente não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente explica que em caso de emergência, que eles apareçam ameaçando, agredindo os agressores, que elas chamem a gente, mas via 153 ou 4492 9060. Nós temos outros órgãos que apoiam a gente, que é a Defensoria Pública, para caso elas precisem entrar com a regulamentação de visitas, guarda, pensão. E temos também o CAPS, que é a questão do tratamento psicológico das vítimas, e o CREAS, que é a parte assistencial. Muitas vezes elas estão desempregadas, não têm um emprego para poder manter financeiramente, que muitas vezes é o agressor que as mantém, então precisa desse suporte. A gente faz esse encaminhamento, a gente tem um grupo de apoio chamado GTI, que a gente pode fazer esse encaminhamento para elas e ter uma prioridade em caso de vítimas de violência doméstica. A demanda tem crescido, infelizmente, a violência doméstica familiar contra a mulher tem aumentado bastante, principalmente por conta da pandemia, que muitos agressores ficaram em casa. Então, houve um aumento assustador, realmente, de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, a gente passou a intensificar, aumentamos o grupamento. Nós temos hoje 10 integrantes para atuar nesse enfrentamento de violência. Violência psicológica, moral, a própria física, bastante. É bem triste a situação. A importância é que quanto mais a gente atue fazendo essa fiscalização dessas medidas, porque o descumprimento da medida é crime, apenado de 3 meses a 2 anos de detenção, isso acredito que desestimule o agressor a voltar a incomodar, né, as vítimas. Então, acho que o nosso papel principal é esse. A partir do momento que a gente começa a fazer rondas, visitas, as vítimas, eles passam a ter medo de incorrerem em um descumprimento, uma quebra de medida, e aí sejam presos. Então, eu acredito assim, que se desestimule.